Bom dia! Lidere os seus medos. Você sente medo? Do que você mais sente medo? Você sente medo de assumir que tem medo? Os sintomas do medo, eles se manifestam quando você sua frio, quando as suas mãos acabam suando, quando você perde a sua voz, a respiração, quando você chega até a porta, tem que entrar num compromisso e você tem que voltar, suas pupilas se dilatam, sua respiração acelera e seus músculos se contraem. Então, medo é algo que você sempre vai sentir enquanto você estiver vivo, enquanto você não morrer. O medo sempre fará parte da sua vida. O que você precisa, como bem nos ensinou Napoleão Hill, é destronar esse medo, fazer com que esse medo saia do lugar onde ele se instaurou. Então, não tenha medo de dizer que tem medo. Nelson Mandela, ele disse que o valente, ele não é aquele que não sente medo, mas sim aquele que sabe dominá-lo. Então, o medo ele não é apenas racional, ele também é emocional, ele é instintivo, ou seja, os animais também sentem medo. O medo, ele é uma emoção básica, é algo que faz com que as pessoas evitem situações de perigo ou faz com que o medo faz com que as pessoas acionem gatilhos de defesa ou de sobrevivência. O medo nos coloca em estado de alerta e em estado de fuga. Então o medo, ele às vezes é o mecanismo de defesa de uma pessoa coerente e inteligente. Então, geralmente, os medos, eles caminham em 3 direções. O medo de perder, porque o nosso cérebro ele não está programado para perder nada. É por isso que as pessoas têm dificuldade de perder, ou têm dificuldade de dar perdão, porque perdão é uma grande perda. As pessoas também têm medo do processo, pois o nosso cérebro ele está sempre programado para buscar situações de economia de energia, ou seja, o nosso cérebro ele é uma máquina de preguiça, de nos deixar em stand-by. O terceiro medo que existe é o medo do fracasso, pois o nosso cérebro está sempre programado para a sobrevivência a qualquer custo. E a gente às vezes esquece que todo fracasso é uma bênção disfarçada. Então, não tenha medo do fracasso. Não tenha medo de enfrentar a vida. Sabe por quê? Porque sua mente mente. Os 3 piores medos que existem são o medo de falar em público, o medo de picada de cobras e o medo da morte. Agora imagine você sendo picado por uma cobra, estando falando em público e morrer. Você lembra daquela expressão, o que você quer ser quando crescer? Eu quero te fazer uma outra pergunta. O que você deixou de ser depois que você cresceu? O que antes, quando você era criança, você não tinha medo e depois você passou a ter medo? Fala para mim, fala para você. O que você deixou de ser depois que você cresceu? Você já ouviu falar você já viu algum vídeo de uma criança brincando com cobra? Ou você já viu algum vídeo de uma criança nadando? E você que talvez já seja um adulto, você não aprendeu a nadar porque você tem medo de que a água entre pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, por suas narinas e afogue você? Sabe o que é isso? Sua mente mente. Não tem problema em você ter medo. O problema é quando o medo se transforma em fobia. Você já ouviu falar de claustrofobia? Ou seja, o medo de perder o ar. O medo de perder o oxigênio. Imagina você e outra pessoa no elevador, de repente o elevador trava. E aí, você simplesmente fica com medo de que o seu ar suma. Será que o ar vai sumir só para você e não para outra pessoa? Sabe por que isso acontece? Porque a sua mente mente. Pessoas que sofrem de claustrofobia emocional têm medo de dividir espaço com as outras pessoas. Você já ouviu falar de acrofobia? Ou seja, medo de altura? Você está numa cobertura e mesmo que lá tenha um parapeito, você parece que a lei da gravidade a gravidade vai puxar você para baixo e vai acabar matando você.
Pessoas que sofrem de acrofobia emocional são pessoas que, na verdade, têm medo de ousar. E deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem medo do ridículo nunca irá experimentar o extraordinário. Então controle seus medos. Você já ouviu falar de holodoxafobia? A holodoxafobia é uma doença que a psicologia e psiquiatria mostra que é o medo do que as pessoas irão dizer. O medo do ridículo. O medo de se expor. Talvez você já sentiu vontade de gravar um videozinho, talvez você já sentiu vontade de começar a escrever um livro, talvez você já sentiu vontade de fazer algo que você nunca fez e você acabou ficando com medo do que as pessoas irão dizer. Você acabou ficando com medo dos comentários. Você já ouviu falar de nomofobia, que é o medo de ficar sem conexão com a internet? Hoje esse medo ou essa fobia é uma das coisas que mais tem atrasado a vida das pessoas. As pessoas precisam atualizar, precisam de atualização compulsiva das suas redes sociais. As pessoas precisam atualizar o seu feed de notícias o tempo todo. Elas têm medo de dormir com o telefone celular longe delas e ao acordar precisam logo ver as suas redes sociais e para que elas possam se sentir à vontade ou para que elas possam se sentir onipresente, ou seja, elas precisam ter a sensação de que estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses são medos, são fobias que precisam ser controladas, que precisam ser colocadas no lugar certo. Então, como que você deve lidar com o seu medo? Como que você pode fazer para liderar os seus medos? Você precisa transformar esses medos em triunfos. Todas as pessoas que venceram, todas as pessoas que triunfaram, não é porque elas não sentiram medo, é porque elas conseguiram redesenhar, reconfigurar os seus medos. Você já ouviu falar de Walt Disney? Então, quando Walt Disney era criança, ele tinha medo de rato. Depois que ele cresceu, ele criou o Mickey. Ele transformou o seu medo em uma mola propulsora para o seu sucesso financeiro, trazendo não só uma condição financeira melhor para a sua vida e para a sua família, mas também fez com que muitas pessoas que visitam a Disney se alegram ou se alegrem com a presença do Mickey. Você já ouviu falar de Thomas Edison? Então, quando Thomas Edison era criança, ele tinha medo do escuro. Depois que ele cresceu, você sabe o que ele fez? Ele inventou a lâmpada. Então, configure seus medos. Faça dos seus medos uma razão para você vencer. Use o seu medo como um trampolim, como uma mola propulsora, para que você possa vencer na vida. Você sabe qual era o meu medo? Eu, Jean, que está aqui apresentando esse programa a você, o meu maior medo quando eu era criança era falar em público. Eu tinha muito medo de me expor. Por isso, então, eu me dediquei à arte. Eu fui dançarino dos 12 até os 17 anos de idade. Eu gostava do teatro, eu gostava do futebol, ou seja, eu gostava de tudo aquilo que me tirasse do compromisso de ter que falar em público. Eu tinha muito medo de me expor ao público. E aí, o que eu precisei fazer? Eu precisei vencer esse medo. Esse que é um dos maiores medos que existe, catalogado pela psicologia e psiquiatria. Eu precisei reconfigurar esse medo. Eu precisei pegar esse medo e colocar ele no lugar certo. Hoje eu posso dizer para você que muito do meu sucesso ou muito daquilo que tem trazido benefício para a minha vida é porque eu coloquei esse medo no lugar certo. Hoje eu, como palestrante, eu tenho viajado boa parte do Brasil e boa parte do nosso estado palestrando, usando o poder da comunicação, porque eu coloquei esse medo no lugar certo. Hoje uma das minhas fontes de renda é através daquilo que eu mais temia, que era o medo de falar em público. Jamais me imaginei fazendo um programa de TV, jamais me imaginei ganhando dinheiro através daquilo que eu mais temia.
No livro de Salmo, capítulo 56, versículo 3, Davi falou o seguinte: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Olha só, quando eu estou com medo, eu confio em ti. Coloque o seu medo em Deus, porque você precisa liderar o seu medo, porque quem não se lidera se sabota.